Olá, meus amigos do canal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Alessandro e hoje trazendo para vocês a última prova do último concurso que teve para o Banco do Brasil, para o cargo de escriturário, da parte de matemática, onde caiu em sua grande maioria das questões a parte de estatística, que envolve probabilidade, né, pessoal? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu peço que se inscreva no canal, deixe aqui seu like e vamos ver essa primeira questão aqui. A tabela a seguir mostra a distribuição de pontos obtidos por um cliente em um programa de fidelidade oferecido por uma empresa. Está ali os pontos 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Frequência 1, 2, 4, relativa a cada número de pontos. 1, 2, 4, 1, 1, 5, 1. A mediana da pontuação desse cliente é o valor mínimo para que ele pertença à classe de clientes especiais. Qual a redução máxima que o valor da maior pontuação desse cliente pode sofrer sem que ele perca a classificação de cliente especial, se todas as demais pontuações, claro, forem mantidas? 5 unidades, 4 unidades, 1 unidade, 2 ou 3 unidades. Então vamos ver, pessoal, para a gente começar a fazer essa questão, a gente tem que entender o que é a mediana, tá? Que é o ponto principal do problema. A mediana, por definição, é uma medida de tendência central da estatística, que corresponde ao valor central, aquele que está ali no meio dos termos ali dos números. Tá? A mediana, então, é uma medida de tendência central da estatística, que corresponde ao valor central de um conjunto de valores ordenados. Se a quantidade de valores for um número par, devemos fazer a média aritmética dos números dos dois números centrais. O que ele quer dizer com isso, então? Por exemplo, eu tenho lá pontos 2, 3, 4, eu tenho um número par. Aí são números ímpares, são 7 números. Mas se eu tiver 8 números, eu vou pegar a posição 4 e 5, que estão ali centrais, no meio. Vou pegar a posição 4 e 5, vou fazer a média aritmética deles, tá, pessoal? O que é a média aritmética? Pegar esses dois números, somar e dividir pela quantidade, que é 2, que é a quantidade deles. E se for ímpar? Se for mais fácil, você pega o número que está no meio, que fica posicionado no meio. Exemplo, se tem 9 termos, o número que está posicionado vai estar ali na posição 5. Porque antes da posição 5 você vai ter 4 posições para a esquerda e 4 para a direita. Então você vai pegar o que está na posição 5. Então, esse resultado será o valor da mediana. Então vamos ver. Encontrando a mediana no caso do problema. Pela fórmula, tá aí, somatório de φ mais 1 dividido por 2. Enquanto a posição, não o seu valor. Então, a gente vai somar ali os termos lá da frequência. Somatório de φ é somatório dos termos, tá? Que é 1, 2, 4, 1, 5, 1. Então, 1 mais 2 mais 4 mais 1 mais 1 mais 5 mais 1 dá 15. Pela fórmula, 15 mais 1 dá 16, que dividido por 2 dá 8. Então, a mediana é o número do ponto que corresponde a 8 no somatório das frequências. Então, se você somar as frequências lá, a mediana do número do ponto corresponde a 8. Tá? Então, a mediana vai ser o quê? O ponto de número 4. É o que está lá no número 4. A questão quer saber a redução máxima de pontos sem que o cliente perca a classe especial. Em outras palavras, ele quer saber a soma dos pontos que estão abaixo. Tá? Abaixo da mediana, da posição da mediana. Se a posição da mediana está lá no ponto, lá nos pontos, na linha dos pontos ali, a posição 4, é o ponto de número 4, o que vem antes lá do 4? Quais são os números lá que estão pontos? Ele quer saber dos pontos, tá? Não nas frequências. Tá bom? Então, qual é a pontuação? Se todas as demais pontuações forem mantidas. Qual é o valor maior da pontuação? Qual é a redução máxima que o valor da maior pontuação desse cliente pode sofrer? Então, ele está lá na mediana, posição 4. Antes vem o que? 0, 2 e 3. Então, 3 mais 2 mais 0 dá o quê? 5. 5 unidades, letra A. Tá bom, pessoal? Essa, então, foi a resolução da nossa primeira questão. Tá? Eu vou trazendo aqui questões da prova, tá? Da parte matemática de estatísticas, tá bom?
Vamos ver aqui o próximo problema. Os jogadores X e Y lançam um dado honesto, com 6 faces numeradas de 1 a 6. E observa-se a face superior do dado. O jogador X lança o dado 50 vezes e o jogador Y 51 vezes. A probabilidade do jogador Y obter mais faces com números ímpares do que o jogador X é. Nesse caso aí, a probabilidade que envolve o lançamento de dados. Né? Dado honesto, né, pessoal? Aquele dado que você lança e pode dar qualquer um dos 6 números. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Então, cada um lançou, o jogador X lançou 50 vezes, o jogador Y lançou 51 vezes. Então, a probabilidade de o jogador Y obter mais faces com números ímpares do que o jogador X é 1, 3 quartos, 1 quarto, meio ou 1 sexto. Então, vamos ver a resolução. Cada vez que um dos jogadores lança o dado, a probabilidade de obter um número ímpar é de meio. Então, se o dado tem 6 números, ele tem os números 2, 4, 6 pares, e tem os números 1, 3 e 5 ímpares. Então, a probabilidade de dar par ou ímpar é ou da par ou da ímpar. Então, é de 50% para obter um número ímpar ou de meio. Daí chegamos à conclusão de que a probabilidade de Y obter números ímpares já é de... Então, o jogador Y lançou 51 vezes. 51 para obter número ímpar é meio. Então, 51 vezes meio. A probabilidade de X obter números ímpares é de... Se ele lançou o dado 50 vezes, o jogador X lançou 50 vezes, é de meio também. Então, 50 vezes meio. Tá? Então, qual é a diferença aí da probabilidade entre o jogador Y e o jogador X? 51 dividido por 2, menos 50 dividido por 2, que é de meio. Então, a resposta é a letra D, meio. Então, vamos ver, pessoal, a próxima questão. Há 10 anos, 10 anos atrás, a média das idades em anos completos de um grupo de 526 pessoas era de 30 anos, com devido padrão de 8 anos. Considerando-se que todas as pessoas desse grupo estão vivas, o quociente entre o desvio padrão e a média de idades em anos completos hoje é o quociente, é a divisão entre o desvio padrão e a média das idades em anos completos de hoje é 0,45, 0,42, 0,20, 0,27 ou 0,34. Então, vamos ver. Então, olha só, pessoal, aquela menina, né, de não ler o enunciado com atenção. A média subiu 10 anos, então de 30, como todos envelheceram 10, agora será 40. Não está implícito, né, no problema essa informação. Mas se ele fala que há 10 anos atrás, né, há 10 anos passado, a média de idade era de 30 anos, então hoje, quando ele pergunta hoje em dia, ela agora vai ser o quê? 40, 30, né? Mais 10. Então, essas pessoas, todas as pessoas que supostamente estão vivas, ganharam mais 10 anos, então a média passou para 40 anos, tá? Então, o desvio padrão só vai alterar se for multiplicado ou dividido por algo, considerando o quê? O mesmo grupo, tá bom? Como não houve tal operação, continua sendo 8 anos. Então, no caso da alteração, só for do desvio padrão vai ser multiplicando ou dividindo. Então, não houve alteração, não foi falar um problema, então o desvio padrão continua sendo de 8 anos. Então, tá aí, o quociente entre o desvio padrão que ele quer saber e a média de idades vai ser o quê? 8 é o desvio padrão que não foi alterado, e a média de idades que, né, avançou-se 10 anos vai ser 40. Então, é 8 dividido por 40. Que simplificando, em cima e embaixo, por 8, 8 dividido por 8 dá 1, 40 dividido por 8 dá 5, meio, 1 quinto, tá bom? Então, 1 quinto é a mesma coisa que 0,2, que é também a mesma coisa que 20%. 20 dividido por 100 é igual a 0,2. Então, 20% no problema, a resposta é a letra C. Está ali 0,2 ou 0,20. É a mesma coisa. Tá bom, pessoal? No próximo problema. Pessoal, nessa questão aqui agora, dentre as atribuições de um certo gerente,
encontra-se o oferecimento de um produto A, de forma presencial e individualizada aos seus clientes. Tá bom? De duas formas, presencial e individualizada aos seus clientes. E individualizada. Então, a probabilidade de o gerente efetuar a venda do produto A em cada reunião com o cliente é de 0,40. Em 20% dos dias trabalhados, esse cliente não se reúne com nenhum cliente. Em 30% dos dias de trabalho, ele se reúne com apenas um. E em 50% dos dias de trabalho, ele se reúne separadamente com dois. Exatos dois. Em determinado dia de trabalho, a probabilidade desse gerente efetuar pelo menos uma venda presencial do produto é de 0,54, 0,46, 0,20, 0,26 ou 0,44. Então vamos ver nesse problema, pessoal, os dados. O que temos? O que o problema está dizendo para a gente? Ele está dizendo que 20% de probabilidade de não reunir com nenhum cliente e logo não vender para ninguém. Se ele não foi presencial e individualizado com seus clientes, que como ele diz, se ele não foi, não vai vender. Ele não tem a chance nenhuma de vender. Então 20% de probabilidade de se não reunir com ninguém. 30% de probabilidade de uma reunião e nesta 40% de probabilidade de vender. Então ele vai tem 30% de probabilidade de ir numa reunião e 40% de vender. Então são duas probabilidades. Você trabalha como? Multiplicando essas probabilidades. Totalizando então 0,30 vezes 0,40, que dá o quê? 0,12 ou 12% de chances de vender. E 50% de probabilidade, né, dos dias de trabalho de se reunir com dois clientes. Então 50% de probabilidade de duas reuniões. Em cada reunião temos o quê? 40% de chance dele vender. Por que 40% de chance dele vender? Ele está dizendo lá. A probabilidade de o gerente efetuar a venda do produto em cada reunião é de 40%. Então, em cada reunião, 40%. Então, vamos ver. E a chance de não vender em nenhuma das duas reuniões é o quê? É de 60%. Se numa reunião, né, a chance é de 0,40, 1 menos 0,40 dá o quê? 0,60. O que é esse 1? O que é esse 1, professor? De onde você tirou esse 1? Esse 1 é o 100%, é o todo, é o total. 100 dividido por 100, 100% é igual a 1. Então, a chance dele não vender é de 1 menos 40, que é a chance de vender. 1 menos 40 dá 0,60. Mas espera aí, são duas reuniões. Então fica o quê? 0,60 de uma e 0,60 de outra. São duas reuniões, são dois tempos, duas probabilidades. Se a gente faz, igual a gente fez acima lá, no 30 e 40, a gente multiplica. 0,60 vezes 0,60, que dá o quê? 0,36 ou 36%. De modo que a chance de ter pelo menos uma venda é o quê? Pelo menos uma venda nesses 36% das duas. Pelo menos uma venda, o cara vai fazer. Mas qual é a probabilidade de fazer isso? 100 do todo, menos o quê? 36 das duas, de não vender. Então, a chance de vender é de 64% nas duas, tá? Então, vamos ver. Logo ficaremos o quê? Né? Ele tem 50% do dia trabalhado, ele se reúne com os dois clientes, então ficamos com o quê? 0,50 vezes 0,64. Da chance de ter pelo menos uma venda com os dois clientes. 0,50 vezes 0,64, duas probabilidades, aí que é a dia que ele se reúne com os dois clientes, com exatamente dois, 50%. Tá? Vezes 0,64, nós calculamos anteriormente, da chance dele não vender nas duas. Tá bom? Pelo menos uma venda, aliás, pelo menos uma venda de 64% nas duas. Então 0,50 vezes 0,64 dá 0,32 ou 32% de chance de vender. Tá bom? Então, ao todo, o que nós temos? Ao todo, né? Probabilidade nenhuma, mais 12% de chance, tá? Mais 32%. Tá bom? 12% da probabilidade dos 30% de uma reunião, de chance de vender, mais 32, chance de vender em duas. Em uma, quer dizer, esse 0% aí, pessoal, é a chance de não vender para ninguém. Já que ele não vai no cliente, então não vai vender, 0% de chance. Não tem chance de vender, tá bom? É só você pegar a chance de vender sem ninguém, a chance de vender com um e a chance com os dois. Nós calculamos, ó, 0, não a chance de vender para ninguém, 12% a chance de vender para um e 32% a chance de vender para os dois nas duas reuniões. Então, a probabilidade desse gerente efetuar pelo menos uma venda presencial do produto, você pega
a soma de todas essas chances, essas probabilidades de vender para nenhum, para 1 e para 2. Então, soma 0 mais 12 dá 12, mais 32 dá o quê? 44%. Então, a resposta para essa questão da prova de 2018 para o cargo de escriturário, da parte de estatística, é a letra E, pessoal. Exatamente. Os analistas de uma seguradora estimam corretamente que a probabilidade de um concorrente entrar no mercado de seguro de fiança locatícia é de 30%. É certo que se, de fato, o concorrente entrar no mercado, precisa aumentar o seu quadro de funcionários. Então, para dar conta da demanda, claro. Sabe-se que, caso o concorrente não pretenda entrar no mercado desse segmento, existe 50% de probabilidade de que ele aumente o quadro de funcionários. Se o concorrente aumentou o quadro de funcionários, a probabilidade de que ele entre no mercado de seguro de fiança locatícia é de 13 vinteavos, 7 trezeavos, 3 décimos, 7 vinteavos ou 6 trezeavos. Então vamos ver. Em 30%, não foi dito o problema, dos casos, o concorrente entra no mercado. E com isso, aumenta o quadro de funcionários com 100% de probabilidade, com certeza de aumentar o quadro. Então aqui temos 30%, né? Ou no caso que o concorrente entra no mercado de trabalho, é 30% vezes 100. Como 100% é igual a 1, 30 vezes 1, 30% de chance de o cliente aumentar o quadro de funcionários. Mas em 70% dos casos, o concorrente não entra no mercado. Então, se ele entrou 30, 100 menos 30 dá 70. Então, 70% dos casos, o concorrente não entra no mercado. E, neste caso, há 50% de chance de ele aumentar o quadro de funcionários. Tá bom? Então, aqui temos 70% vezes 50%. 70% é o caso de ele não entrar no mercado. E se ele não entra, ele tem 50% de chance de ele aumentar o quadro. Então, temos que 70% vezes 50% é igual a 35% de chance de aumento no quadro de funcionários. Portanto, de um total de 30% mais 35%, que é igual a 65% de chance de aumento de quadro, né? Se ele tem 30% de chance do cliente aumentar o quadro, mais 35% de que ele aumente mesmo, tá bom? Então, 65% de chance de aumento de quadro, onde 30% estão relacionados com a entrada no mercado, o que significa que a chance dele ter entrado no mercado é de 30% sobre 65%, que é igual a 30 sobre 65, e simplificando por 5, em cima e embaixo, é 6 trezeavos. Portanto, a resposta é a letra E. Então, pessoal, nessa questão aqui agora. Uma pesquisa foi encomendada para saber as condições de funcionamento das escolas do município. O gráfico 1, ele mostra aqui a distribuição das escolas pelas quantidades de alunos. Está lá o gráfico 1 até 200 alunos, de 201 a 500, pela quantidade, né? De 501 a 800 ou mais de 800. A distribuição das escolas. E no gráfico 2, mostra a presença ou não de cantina e ginásio, de cantina e ginásio nas escolas com mais de 500 alunos. Escola com mais de 500 alunos está lá. Cantina 87,5%, não tem cantina 12,5%. Tem ginásio 75%, não tem 25%. Tem os dois, cantina e ginásio 65%, não tem 35%. Então, o número de escolas com mais de 500 alunos que não possuem cantina nem ginásio, tem que estar atento ao que o professor está perguntando. Além de, nessas questões, você está entendendo o que ele está perguntando, você tem que estar atento também aos dados do problema, né? Então, vamos lá. O número de escolas com mais de 500 alunos que não possuem cantina nem ginásio, não possuem, o que ele quer saber não possuem cantina nem ginásio, 15, 12 escolas, 2, 4 escolas ou 6 escolas. Então, vamos ver lá, pessoal. Eu tenho 80, pelo gráfico, 80 escolas com mais de 500 alunos, tá bom? Mais de 500 alunos, eu tenho
80 escolas, tá bom? Eu tenho ali de 580 a 800, vê lá, 45, tá bom? E mais 835, então 45 mais 35 dá o quê? 80 escolas. Só você observar lá no gráfico 1, de 501 para cima, de 500 a 800 e mais de 800. De 500 a 800 eu tenho 45. Mais de 800 eu tenho 35. Então é 45 mais 35 dá o quê? 80 escolas. Eu tenho 80 escolas com 500 alunos ou mais. Onde 65% delas possuem cantina, os C de cantina, e ginásio, o G de ginásio. Tá bom? 65% dela possuem cantina e ginásio. Está lá no gráfico 2, 65% delas possuem cantina e ginásio. Então, é 65% das 80 escolas com mais de 500 alunos. Por que eu botei mais de 500 alunos? Porque ele quer saber o número de escola com mais de 500 alunos, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, 65% delas possuem cantina mais ginásio. Então, fica o quê? 0,65 vezes 80, que é igual a 52 escolas. Porém, 75% delas possuem ginásio. Então, 0,75 vezes 80, que é igual a 60. Então, 60 menos 52, só 8 possuem só ginásio. Então, veja bem, 60, que é o total, né, 75% delas que possuem ginásio, menos 60 menos 52. Acho que eu possuo os dois números, porque ele quer saber que não possui nem cantina nem ginásio. Então eu tenho que tirar aqueles 52 que eu calculei, né? Que possuem os dois juntos. Então ele quer saber que não possuem. Então eu calculei primeiro o que possui para depois ver o que não possui. Tá bom, pessoal? Então 8 possuem só ginásio. E 87,100, que é a parte de cantina, ou 7/8, possuem só cantina. Então é 7 vezes 80, tá bom? 7 vezes 80 dividido por 8. Tá? Eu já peguei aquele 87,5% e transformei 7 sobre 8, tá bom? Porque é 87,5 dividido por 100, tá bom, pessoal? Simplifiquei, tá bom? 80 sobre 8, tá bom? Que é igual ao quê? Que vai dar 70, né? Que é 70, então vamos tirar aqueles 52, cantina mais escola, mais cantina mais ginásio. 70 menos 52 dá o quê? 18 só possuem 18 só possuem cantina. Tá, então, pessoal, então aquele 87,5 é o 7/8 do total, tá? 87,5%. Na verdade, corrigindo, é 7/8 do total, que é 8 sobre 8. Tá bom? Isso aí para facilitar ali as nossas contas, tá bom? Que dá 70. Então, 70 menos 52 é igual a 18. 18, então, só possuem cantina. Porém, somando-se os 52 que possuem cantina mais 8 mais 8 dá 78 de 80. De 80 que possuem ou cantina ou ginásio. Ou cantina e ginásio, tá bom? Logo, 80 menos 78 não possuem nem cantina nem ginásio. O que é isso 80? Nós vimos lá no início. São as 80 escolas com mais de 500 alunos. Então, se eu tenho que 52 possuem os dois, tá? 8 possuem só ginásio e 18 possui só cantina, então de 80 eu tenho que tirar esse somatório de 52 mais 8 mais 18. 78. Então 80 menos 78, só duas escolas não possuem nem cantina nem ginásio dos 80. O que nos dá a resposta, a letra C. Tá bom, pessoal? E nessa questão, pessoal, nessa última questão, em um jogo, os jogadores escolhem 3 números inteiros diferentes de 1 a 10. 2 números são sorteados e se ambos estiverem entre os 3 números escolhidos por um jogador, ele ganha um prêmio. O sorteio é feito utilizando-se uma urna com 10 bolas numeradas de 1 a 10.
e consiste na retirada de 2 bolas da urna, de uma só vez, seguida da leitura em voz alta dos números nela presentes. Então, por minha pergunta, qual a probabilidade de um jogador ganhar um prêmio no sorteio do jogo? É de 1 sobre 90 avos, 1 sobre 30 avos, 1 quinto, 1 sobre 15 avos ou 1 sobre 20 avos? Bom, pessoal, nesse caso, nessa questão, você tem que ter um conhecimento de probabilidade na questão de combinação. Mas o que é isso, professor? Calma, vou mostrar aqui para vocês agora. Precisamos calcular o universo primeiro. Precisamos calcular o universo de eventos favoráveis dentro do universo de eventos possíveis. Ou seja, o que seria isso? É a probabilidade. Simplesmente que a probabilidade, qual é a definição? É o favorável, o número de eventos favoráveis, a probabilidade de eventos favoráveis sobre a probabilidade total de todos possíveis. Então, a ordem dos números não importa. 1 e 2 é o mesmo que 2 e 1. Então, temos uma combinação em que será combinada com 2 bolas. Uma combinação aí que será sempre com 2 por 2 bolas. Tá bom? Essa é a fórmula de combinação, que é igual a n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. O que quer dizer isso, professor? Esse fatorial, a exclamação que vocês estão vendo ali, a definição fatorial é um exemplo. 1 fatorial é igual a 1, porque é 1 multiplica por nenhum deles mesmo, então é 1 mesmo. E 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom? Então, o fatorial é sempre o número que está ali antes do ponto de exclamação, que vai multiplicando pelos seus antecessores. Tá bom? Então, por exemplo, 5 fatorial, 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 dá 60, vezes 2, 120, vezes 1 dá 120. Então, 5 fatorial é igual a 120. Então, vamos aqui continuar o problema. A combinação de 3, 2 a 2, quer dizer, a combinação que os jogadores escolheram 3 números diferentes a 2 bolas. O sorteio é feito sempre com 2 bolas, tá bom? Então, combinação de 3, 2 a 2, dos 3 números inteiros, tá? Então, fica como? Na fórmula. 3 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 menos 2 fatorial. Em cima fica 3 fatorial, como eu expliquei anteriormente, 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 3 menos 2 fatorial, que é 1. 1 fatorial, que é igual a 1 mesmo. Então, 3 vezes 2 vezes 1 em cima dá 6, dividido por 2 vezes 1 vezes 1, dá 2 embaixo. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, a combinação de 3 a 2 bolas, 3, 2 a 2, é igual a 3. E na combinação seguinte, vocês veem que são duas combinações diferentes. Primeiro dos 3 números inteiros e agora as 10 bolas numeradas, onde serão sorteadas 2 de cada 10. No sorteio, você tem 10 bolas numeradas dentro da urna, onde você vai sortear 2 bolas de cada vez. Então, combinação de 10, das 10 bolas numeradas, 2 a 2. Tá bom? Então, jogando lá na fórmula, 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial, que é igual a 8 fatorial. 10 fatorial é o que? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, assim vai. Tá bom? Dividido por 2 fatorial, 2 vezes 1. E 8 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, assim vai. Tá, mas espera aí, vamos lá em cima. Primeiro, 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Opa, apareceu 8 fatorial em cima e eu tenho 8 fatorial embaixo, professor. Aí, tá vendo? Já pode simplificar, cortar em cima e embaixo. Então fica 10 vezes 9, que dá 90 em cima. E embaixo, eu cortei 8 fatorial, sobrou o quê? 2 fatorial. Então, embaixo vai ser o quê? 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, 90 em cima, dividido por 2 embaixo, dá o quê? 45. Então, a combinação de 10, 2 a 2 é igual a 45. Tá bom? Então, como fica a probabilidade? Lá, jogando na definição de probabilidade favorável, que é a combinação de 3, 2 a 2, 3 números inteiros, e total possível é a combinação das 10 bolas numeradas, 2 a 2. Então, combinação de 3, 2 a 2, dividido por a combinação de 10, 2 a 2, que é igual a combinação de 3, 2 a 2, como calculado, 3 dividido por combinação de 10, 2 a 2, que é 45. 3 dividido por 45, simplificando em cima e embaixo por 3, dá igual a 1 quinzeavos. 1 quinzeavos é a letra D, pessoal. Então,
Muito obrigado por vocês que assistiram até o final. Essa foi a prova da parte de estatística para o concurso escriturário do Banco do Brasil. Foi o último concurso que teve realizado de 2018. E não esqueça, pessoal, bons estudos para vocês. Continuem se preparando aí para esse concurso de 2021, que é um concurso muito bom, que vai dar um grande up na sua carreira profissional e você como funcionário público, né, pessoal? Então vamos lá, estudando, e até o próximo vídeo.